Antes de passar para o Paulo Souza, eu quero mandar um abraço ao Everson Pelissari, que fez uma doação no nosso superchat de R$ 10,90 aí, ó. Lucas, tem um QR Code aqui, ó. Se quiser doar aí para ajudar o programa, a gente tá pedindo aí, viu? Pavanato, Adriles, Paulo Souza, fica à vontade, Paulo. Ué, a gente é o programa, doação não é pra gente, não? Acho que o Pavanato tá no pause. Pavanato, pisca aí. Ele travou. Travou. Vai lá, Paulo Souza, vem com a gente. Meu cantor favorito. Olha, dá uma preguiça muito grande de ouvir o que a gente acabou de ouvir. Quer dizer, todo o argumento de defesa da... Isso eu não estou nem falando do padre lá, da abobrinha que o padre falou. Vai falar abobrinha porque ele não tem como falar picanha, né? Mas, enfim. Além do caso do padre ali, mas ouvir... Quer dizer, que todo o argumento da pessoa é dizer que ela é preta e... Preta e pobre, eu já paro de ouvir, eu desligo na hora, é automático. Eu não ouço mais nada do que essa pessoa tem para falar, se o primeiro argumento dela é dizer que ela é preta e pobre, que ela veio de não sei aonde. E tudo isso faz parte exatamente dessa... a gente está falando de guerra cultural aqui. Você perguntou pro Manuel ali, e depois o Adriles até comentou também, sobre se isso ainda tem feito efeito, se ainda faz efeito isso, se as pessoas ainda acreditam. É como o Adriles falou, elas ainda acreditam, elas ainda caem, é por isso que essas narrativas, eles se alimentam e se retroalimentam com essas narrativas de anos. Quer falar? Sabe por que eu perguntei, Paulo? Porque a picanha que foi prometida não veio. A cervejinha do final de semana e o churrasquinho não veio, virou abóbora. Só sobrou a abobrinha. Eu pergunto para vocês, que são pessoas que conhecem e entendem do assunto, para poder explicar e falar aos nossos telespectadores aí a realidade do Brasil. Exatamente. E é como o Manuel falou, quer dizer, são falácias que já foram desmentidas há anos, mas eles não se importam com a verdade. Eles não têm o mínimo compromisso com a verdade. Eles se retroalimentam com mentiras. Então não importa, já foi refutado, não importa. É igual o Lula fora do Brasil falando, eu invento números. Eu vou para fora do Brasil, eu digo que tem 70 milhões de crianças de rua, e não sei o quê. Ele confirmou que ele faz isso. Ele confirmou que ele vai e ele inventa números, que eles mentem. Então é o modus operandi da igreja, desculpa, o modus operandi da esquerda é fazer isso. O modus operandi é a mentira. O que foi falado pelo padre, eu fiquei com um pouco de dificuldade no momento de acreditar se realmente ele estava falando sério, eu não tinha entendido bem porque nem de um petista eu aguardava uma afirmação como aquela de saber se o agro produz ou não produz arroz. Só que mais importante do que ele ter falado isso, mais importante de saber se é possível, é provável a burrice do padre petista, mais importante que isso é a narrativa que vem sendo recorrente em cima do agronegócio. E é isso que está por trás, quer dizer, a Marina Silva inventa um jargãozinho para lacrar, como o parlamentar falou, vira o agronegócio, aí tem a novela da Globo, aí tem o outro padre que solta mais uma e vai para a mídia. Então, mais importante do que saber se ele realmente acha que isso é verdade ou se é burrice da parte dele, é a narrativa que vai sendo impregnada nas pessoas. Como teve um vídeo recente que viralizou, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, acho que é uma empresária do agronegócio, não sei se vocês conhecem, talvez aí do programa vocês conheçam ela, chamada Camila Teles. Eu comecei a seguir ela depois que o vídeo dela viralizou, e depois vocês podem até comentar se conhecem ela aí no estúdio e tal, onde ela estava, acho que ela estava participando de algum evento do agro, e ela até menciona que ela encontrou um jovem com boné do MST, e ela pergunta para ele, por que você está com o boné do MST? Ele fala todo orgulhoso, e eles vomitam essas mentiras como se fossem verdade, né? Ele fala todo orgulhoso. Você sabia que o agronegócio ele é responsável, ele é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil? Só que a parte que ele não fala é que toda essa produção é 0,15%. É menos de 0,2%. Vocês entendem isso? Quer dizer, o arroz orgânico é maravilhoso, é claro, ninguém está discutindo isso, mas se ele come, se o socialista do Leblon lá,
ele come é porque o pai dele paga o iPhone dele, o Netflix, a faculdade dele e as verduras orgânicas. Mas se todo mundo tivesse um pai, ainda que todo mundo tivesse um pai igual ao do socialista de iPhone, que paga a Netflix, o iPhone, a faculdade, e tivesse dinheiro para pagar o alimento orgânico para todo mundo, ainda assim 99% da população mundial não ia comer, porque não tem produção suficiente. Então eles militam um absurdo insustentável, vomitam um monte de mentiras e vão enganando isso de geração em geração. É por isso que falácias que já foram desmentidas há tanto tempo continua aí reverberando e a gente tem que ouvir esse monte de bosta e ainda argumentos como agronegócio e sou preta pobre vindo do sertão como argumento de... Ô Paulo, só para arrematar, primeiro, o arroz orgânico chega a ser 3, 4 vezes mais caro que o arroz comum. Agora, eu queria só salientar uma coisa em relação à guerra cultural que o Paulo falou. Se a gente vê esse vídeo na íntegra, você vai ver que o deputado respondeu que ele também foi pobre, que a mãe era analfabeta, que o pai era muito pobre. Se você cai na esparrela desse discurso sociocultural identitário, você perceber quem que é mais vítima, quem que é mais pobre, quem que é mais analfabeto, quem é mais sofrido, você já perdeu. Porque, eventualmente, o cara poderia ter falado, olha, eu sou rico porque eu trabalhei, eu fui atrás, eu fiz meu negócio, eu sou parte do agronegócio, eu alimento pessoas, eu dou emprego. A questão é, dá para estabelecer e perceber que uma pessoa que, eventualmente, foi pobre, ou é negra, ou é vesga, ou é anã, qualquer coisa, pode ser um mau caráter. E a gente tem o maior exemplo do Brasil, quem? O Lula tem uma belíssima história. Realmente ele foi um retirante, veio do Nordeste, de uma família pobre, passou fome, comia paçoca com farinha, veio pra cá, se deu bem e se transformou no político que é o maior corrupto da história do país. Fez o maior esquema de corrupção. Ou seja, uma pessoa que tem uma história triste, pode ser negra, pode ser pobre, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser um mau caráter também. Assim como um cara rico pode ser uma boa pessoa, ou pode ser uma má pessoa, um loiro de olhos azuis, pode ser uma boa, pode ser uma... Esse identitarismo que coloca gente boa de um lado, de acordo com a sua sexualidade, a sua cor, e gente ruim do outro, de acordo com a sua sexualidade, a sua cor, é exatamente o discurso vitimista que eles querem. O que ela conseguiu? A Marina está querendo proibir que se descubra petróleo na foz do Amazonas, que poderia resolver a situação da população ribeirinha, da população amazônica, que é a mais pobre do país, vivendo na região mais rica do país. Ninguém se preocupa com a população. Era esse o discurso. Era porque prefere demonizar o agronegócio que sustenta a economia da maioria da população. O que ela conseguiu? Fazer com que a discussão saísse desse eixo, que é uma questão real da população amazônica pobre, que não tem dinheiro para sustentar por causa dessas causas ambientalistas, para jogar, para saber quem é o mais pobre, quem é o mais preto, quem é o mais analfabeto, quem é o mais injustiçado. E o deputado caiu nessa.